medida que se conhece a história de uma profissão, percebe-se quanto e como esta não é inseparável de outras atividades da vida, do mundo da saúde e da sociedade. Assim, resgatar a história dos 50 anos do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, PPGE, é invocar a história da própria pós-graduação em nível estrito sensu na EEUSP e no Brasil. Na ata da primeira reunião da Comissão de Pós-Graduação, merecem destaque suas integrantes, professora doutora Maria Rosa Souza Pinheiro, como diretora da Escola de Enfermagem, e as professoras Glete de Alcântara, como presidente da primeira CPG, Wanda de Aguiar Horta e Leda Wilson Matos. Na primeira reunião da CPG, também foi decidido que o curso de pós-graduação teria início a partir de 23 de abril de 1973, com um total de 20 vagas, sendo 15 para docentes da própria Escola de Enfermagem e 5 para enfermeiras estrangeiras. Destacam-se também as disciplinas oferecidas e as primeiras docentes orientadoras. Sobre o impacto da pós-graduação da EUSP, a professora Yoriko Kamiyama dizia assim: a pós-graduação é provavelmente uma das experiências mais bem-sucedidas na história da escola de enfermagem, onde sua ação e reflexos se estendem a todas as áreas de enfermagem, sobretudo de ensino, em nível internacional. Em relação ao contexto histórico, o professor Dr. Genival Fernandes e os doutorandos Alessandra Santos de Paula e Fábio Soares de Melo trazem mais informações. Um fato histórico marcante desse período deu-se na década de 1960, quando, exatamente, a reforma universitária. A lei 5.540, né? Isso, a lei de 1968. Imagina conhecida para a época, como a lei da reforma universitária. Imagina para a época, cursos de especialização, de aperfeiçoamento, e de repente as universidades tiveram que ter cursos de estrito sensu, mestrado, doutorado e docentes. Espera-se que docentes sejam doutores, né? Essa lei foi um gatilho importante, muito importante, uma mobilização das universidades para se adequarem a essa norma, né? Sim. Essa nova lei que entrava em vigor. Isso. Então a nossa escola, né, não foi diferente. Várias docentes se mobilizaram para realizar o seu doutoramento em outras unidades da Universidade de São Paulo e outras instituições, já nos primórdios da década de 70, 1971, 1972, e depois outra leva de docentes na década seguinte, de 1980, né? Então são docentes que, formados, titulados, doutores, foram dar continuidade como orientadores aqui no programa de pós-graduação em enfermagem, que, como já bem lembramos, completa 50 anos de sua existência, né? Então esse marco importante que você lembrou bem, Fábio, da reforma universitária foi o gatilho, né? Mobilizador dessa mudança. A própria Universidade de São Paulo, na década de 70, fez ajuste no seu estatuto para dizer da redefinição dos docentes, a qualificação docente com títulos de mestres e doutores, né? Então esse foi um cenário, um marco histórico importantíssimo. Tínhamos, né, as professoras já doutoras. Isso. Então elas já pioneiras, né? A professora Wanda, Glete de Alcântara. Glete de Alcântara. Elas depois foi a primeira diretora, não foi? Isso, de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. E voltou, ela era professora da Escola de Enfermagem da USP, foi convidada a dirigir a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto e depois voltou para a Escola de Enfermagem da USP para
assumir a presidência da primeira comissão de pós-graduação em 1972, né? Quando era a professora Glete de Alcântara, em conjunto com outras professoras. Vale lembrar dessas pioneiras, né? A professora Glete de Alcântara, a professora Wanda de Aguiar Horta e a professora Leda Wilson. Isso mesmo. Foram as pioneiras se mobilizaram para a criação. Designadas pela CTA, né, que é o Conselho Técnico Administrativo, isso lá em 1972, né, na presidência, na diretoria, a professora Maria Rosa Souza Pinheiro. Então elas assumiram um grupo coeso, né, de professoras, a primeira gestão da primeiríssima, né, comissão de pós-graduação dessa escola. Olha que trabalho bacana. Bacana, que aí define as disciplinas, define os créditos. Preocupadas com as disciplinas, processos seletivos, já para o início. Do programa de mestrado, em 1973. Na perspectiva historiográfica, nada mais instigante que buscar os atores principais de uma época para que possam nos contar algo. Neste sentido, a professora Ana Vilela Borges, atual vice-diretora da EEUSP, trouxe-nos a história da professora Magali Boemer, que integrou o grupo pioneiro de ingressantes no PPGE na década de 70, sendo sua dissertação a primeira a ser defendida no programa, em 1975. Acompanhemos o depoimento da professora Magali. Em relação ao contexto da época, como é que surgiu essa proposta do mestrado profissional? Essa proposta surgiu a partir da reforma universitária, que preconizava, né, uma formação docente estruturada numa trajetória científica, e passou a exigir mesmo dos docentes que se encaixassem, né, nesse novo modelo. Então é quando surge a pós-graduação stricto sensu, né, e nesse momento a Escola de Enfermagem de São Paulo abre o seu primeiro mestrado no ano de 1973. Especificamente em outubro de 1973, curso esse programado para durar até dezembro de 1974, período esse em que se daria o cumprimento dos créditos acadêmicos necessários para essa formação. E para você, como que era participar desse primeiro grupo de mestrado? Assim, havia um sentimento de estar desbravando um território novo? Como que era? A gente tinha uma certa apreensão que seria esse mestrado, né? E como eu era docente da disciplina de Fundamentos de Enfermagem, na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP, era quase que natural, era uma exigência que os docentes de Fundamentos de Enfermagem fossem, vamos dizer assim, os primeiros a ter acesso a esse curso pela própria denominação, né? Já que era uma área de enfermagem fundamental. Então, eu não diria que era um pré-requisito, mas era uma prioridade, né? Para entrar nesse curso, você ser docente de Fundamentos de Enfermagem. Ele foi programado para ser conduzido em módulos. Então, eram 5 módulos que ocorreram nesses 15 meses, né? E entre um módulo e outro havia um intervalo de aproximadamente uns 20 dias, que era para que a gente respirasse um pouco, as pessoas que moravam mais distante podiam retornar um pouco para seus familiares, enfim. E isso representou também um grande esforço por parte de todas as escolas, porque elas tiveram que abrir mão desses docentes, né, para que eles pudessem se preparar e depois retornar
com novos conhecimentos, com novas práticas pedagógicas, com uma formação inicial de pesquisador, né? Tudo isso para atender às novas exigências da docência. E nesse grupo, com tantas expectativas, tantas coisas que foram abdicadas nesse período para estudo, como foi para você ser a primeira a defender? Bem, na verdade, eu queria retomar a minha vida, né? Eu tinha acabado de ter uma filha, porque nesse mestrado ocorreu uma gravidez, e então eu queria poder retornar, não só a minha unidade e pôr em prática aquilo que eu aprendi, mas também poder exercer de uma forma plena o papel de mãe. Então, eu acho que isso foi a grande motivação para eu entregar, né, logo o meu mestrado e poder, então, retomar a minha vida. E em relação ao conteúdo do curso, né, como que ele se apresentava para vocês? Então, como eu disse, ele foi planejado para ser conduzido em módulos. O primeiro módulo, que se iniciou em outubro, e foi até dezembro. Nesse primeiro módulo, que se chamava, se eu não me engano, Aspectos Biopsicossociais da Enfermagem, foram abordados conteúdos muito importantes, com conceitos muito modernos e recentes no campo da farmacologia, da genética, da imunologia, da sociologia, da psicologia, da biofísica. Então isso deu assim um arcabouço muito sólido, né, para o avanço assim, do nosso conhecimento, para depois retornar às unidades e estar repassando esse conhecimento. Então, esse primeiro módulo foi basicamente isso, era ministrado por docentes dessas áreas, quase todos da Universidade de São Paulo, com muita competência, com muito nome, com muito reconhecimento já. Então foi muito bom e tinha um caráter visionário que era, na verdade, a pessoa da Wanda Orr. É importante dizer que em um dos módulos, nós tivemos a oportunidade de conhecer o que seria um embrião da computação. Então, houve um docente da UFSCar, se eu não me engano, que ministrou uma disciplina, né, e que a gente foi apresentada assim, o que era um computador, sua anatomia, sua fisiologia, a linguagem binária. Isso, se a gente pensar que era em 1973, era uma coisa quase que abstrata, né? É importante dizer também que nessa época a pesquisa bibliográfica não tinha de forma alguma todo esse arsenal que a gente tem hoje, base de dados e internet. Se você quisesse um artigo de um outro país, você tinha que fazer isso via biblioteca e levava meses para chegar. A revisão bibliográfica era feita na biblioteca manuseando as revistas. A própria redação da dissertação, uma vez você tendo redigido, você tinha que levar para uma secretária datilografar, e se ela errasse uma palavra, tinha que bater a página toda de novo. Porque havia muito cuidado com a apresentação da tese, né? Então não ia ter um errorex, uma coisa assim aparecendo. Então, eu acho que hoje fica muito difícil, né, para essa geração imaginar o que era fazer uma pesquisa científica rigorosa, né,
no início da década de 70. Ao concluir o mestrado, né, isso foi ocorrendo gradativamente. Eu fui a primeira, como vocês disseram, e depois outras se seguiram, e acredito que todas acabaram defendendo e retornando às suas unidades. Esse mestrado abriu novos horizontes. Primeiro, ele instigou para a pesquisa, né? E todo o rigor, né, do método científico. Também possibilitou a efetivação nas nossas unidades, porque nessa época o requisito para você prestar o concurso de efetivação era o mestrado. Hoje não, hoje é o doutorado. Mas naquele tempo o mestrado era o requisito. Então, com isso, houve a possibilidade da gente se efetivar. E isso foi uma coisa muito boa, né? Outra coisa que eu considero boa, nós viemos com novas ideias no campo da pedagogia. Um dos módulos, por exemplo, a grande ênfase dele foi o processo de enfermagem, com base na teoria das necessidades humanas básicas proposta por Horta. E durante toda a minha vida acadêmica, até eu me aposentar, eu fui responsável por essa aula, né? E era um assunto que eu dominava, porque nós tivemos isso exaustivamente com a própria Wanda Horta. Eu terminaria dizendo que no doutorado eu pude conhecer um pouco mais da pesquisa qualitativa, particularmente fundamentada em Heidegger. Então eu queria parafrasear Heidegger quando ele diz que educar significa conduzir os orientandos, os educandos, para novas regiões de seu pensar. E nesse sentido eu acho que o mestrado, esse primeiro mestrado, cumpriu esse conceito. Quer dizer, ele nos levou a novas regiões do nosso pensar a enfermagem, pensar a investigação científica. O PPGE foi o segundo programa de pós-graduação em enfermagem a ser criado no Brasil. Desde 1973 até outubro de 2023, foram formados por ele 990 mestres e 364 doutores, impactando positivamente o cenário do ensino e pesquisa da enfermagem no Brasil e no mundo. Por isso, a Escola de Enfermagem da USP parabeniza cada profissional envolvido na construção dessa história. Cada docente, aluno, egresso ou funcionário técnico-administrativo, muito obrigada. Que o PPGE possa contribuir ainda mais para o futuro da pesquisa em enfermagem.